Colocar as contas em dia e acabar com as dívidas são metas que costumam estar na lista de objetivos para o próximo ano. E para ajudar nessa tarefa, eu conversei com o educador financeiro, Mauro Calil. Nessa questão financeira, a gente tem dois lados da história. Um que a gente não controla e um que a gente controla. Então, vamos para o lado que a gente controla. O primeiro passo é você realmente organizar suas dívidas. Pega lá o teu papel e caneta, a cadernetinha e vai anotando tudo que você gasta no mês. Você pode colocar isso numa planilha, mas o importante é saber quanto que de fato você recebe. Um assalariado, ele não recebe o seu salário nominal. Um pequeno, médio empresário ou microempresário, ele não recebe aquilo que ele vende. Então, ele tem que saber, em primeiro lugar, quanto que entra, de fato, na vida dele. E, em segundo, saber quanto que sai e para onde sai. E aí, cada cafezinho tem que anotar. E em relação às dívidas já instaladas, o começo do ano é um bom momento para se negociar e o que é preciso ter em mente na hora dessa negociação? Para o endividado, a gente tem uma cartilha muito ortodoxa, que é, primeiro, saber quanto que você deve, depois, para quem você deve, qual é o prazo dessa dívida, qual é a mensalidade que você está pagando nessa dívida, se tem mensalidade ou não, e saber a sua capacidade de pagamento. Com isso na mão, isso organizado, aí você vai declarar guerra às dívidas. Primeiro, você vai apertar o cinto realmente apertado, ir para o plano mínimo de consumo, ok? E não fazer novas dívidas em hipótese nenhuma. Segundo, você vai saber sua capacidade de pagamento, que é justamente aquilo que eu acabei de falar, saber quanto que você realmente ganha para saber quanto que você pode dispor para pagar as dívidas. Terceiro, com isso em mãos, você vai negociar as suas dívidas e tente pagar as dívidas mais caras primeiro. As dívidas mais caras são aquelas de juros mais elevados. É muito comum no Brasil você ter dívidas com juros de 30%, 40% ao ano ou até mais, se forem dívidas de cartão de crédito. Feita essa negociação, e acredite, os credores eles gostam de uma boa negociação porque eles não gostam de não receber. Feita essa negociação, honre a negociação e pague isso religiosamente, criteriosamente. E o cartão de crédito, você já mencionou, acaba sendo, tendo esses dois lados também, né? E costuma ser um risco. O cartão de crédito, ele é uma porta aberta para o endividamento porque ele tem um limite que é muitas vezes maior a sua renda. E isso é normal. Então, a pessoa tem R$5.000 de renda, R$2.000 de renda, ela vai ter R$20.000 de limite de cartão de crédito. E aí, quando vê, não tem, uma hora a conta chega, e você não vai ter como pagar. E os juros são altíssimos, são juros que passam os 100%, 200% ao ano. Então tem que tomar muito cuidado com o uso do cartão de crédito. É uma ferramenta ótima para controle de gastos, porque você junta tudo numa fatura só, tudo que você gasta, ou grande parte daquilo que você gasta, e você coloca esse vencimento da fatura 2, 3 dias depois do seu recebimento de salário, por exemplo, fica tudo em ordem. Porém, ele te permite fazer compras por impulso além da sua capacidade de pagamento. E, frente a esse cenário tão desfavorável, qual é a sua expectativa, já que a gente enfrenta essa situação já instalada em relação a juros, inflação, tem a alta do dólar também? Eu não estou muito otimista, não. Eu acho que o dólar vai impactar bastante, principalmente nesse nosso primeiro trimestre, porque todas as compras que foram feitas em dólar agora, elas vão repercutir nos próximos meses. Segundo, a gente vai ter a mudança do comando do Banco Central, que é uma cabeça que está chegando, que é mais afeita às vontades do governo. Então, eu acredito que a gente vai ter uma inflação crescente, a gente vai ter gastos que não estão controlados. Se me permite, o que eu acredito que as pessoas devam fazer é uma ação de cidadania, realmente entrarem nas redes sociais os seus deputados estaduais, os seus deputados federais
e falarem, olha, não estou aguentando mais inflação, não estou aguentando mais pagar impostos, né? Vocês têm que reduzir os gastos. Essa ação de cidadania no Brasil, ela é pouco feita, né? As pessoas têm vergonha e muitas vezes medo de se expressar frente aos seus deputados que foram eleitos por elas mesmas. Mas eu acho que isso é o que vai trazer uma comoção dentro do Congresso para que a reforma tributária diminua os tributos, né, e que a gastança do governo também diminua. E com salários mais desvalorizados, contas cada vez mais elevadas, a recomendação ainda assim é sempre de que se faça uma reserva, que se tenha um valor de segurança. Como pensar em começar essa reserva? Na verdade, o que a gente está vendo ultimamente são as reservas serem consumidas. Se a gente olhar para a caderneta de poupança, esse ano todo e uma grande parte do ano passado, a gente teve um aporte negativo na caderneta de poupança. O que significa isso? A gente teve saques líquidos, né? Então as pessoas elas estão consumindo as reservas que elas têm justamente para fazer frente às contas que elas têm para pagar, às dívidas que elas têm, que elas fizeram, né? Responsavelmente ou irresponsavelmente, o que a gente percebe é que o dinheiro está faltando. Então fazer reserva nesse cenário é muito complicado. A pessoa vai ter que aumentar a sua renda e cortar gastos, agir nas duas pontas para conseguir fazer reservas. E isso, de verdade, tá? No panorama que a gente está, vai ser cada vez mais difícil.